Bem, irmãos, hoje eu fui incumbida de trazer a mensagem do Senhor e eu gostaria de começar contando a vocês uma história que não é história de carochinha, é uma história verídica. Que quando eu ainda era criança, eu tinha uns 5 anos de idade. Minha mãe sempre foi uma mulher muito batalhadora. Ela sempre trabalhou para me criar e me educar. Ela sempre assumiu o papel de mãe e de pai. E como ela tinha que trabalhar para me sustentar, ela teve que pagar algumas babás para tomar conta de mim. Que até então não dava certo por muito tempo. E eu passei por algumas fases difíceis quando eu era criança. Eu acabei ficando com uma tia minha, irmã legítima da minha mãe. E ela fazia tudo em casa, né? E eu sempre fui muito ativa em casa. Eu sempre fui uma criança muito imperativa, muito agitada. Eu queria muito aprender a fazer todas as tarefas de casa. E uma das tarefas que eu mais gosto de fazer é cozinhar. E minha tia falava assim, que eu era ainda muito pivetinha. Eu pegava um banquinho, subia, ficava perto do fogão e eu observava a minha tia cozinhar. Aprendi a fazer as coisas muito rápido. Aos 10 anos de idade, eu acabei tomando conta da casa. Aprendi a fazer tudo. E todos os dias, como quando meu padrasto chegava em casa, eu sempre ouvia uma piadinha. Oh, Mônica, não é possível que hoje eu vou comer bife morcego, macarrão agarrado, sem sal. E eu disse a ele, são 7 dias na semana que você trabalha. 2 dias você come a comida top. E os outros 5 dias é comida terrível. Porque realmente, minha gente, meu bife era super morcego, daqueles pretinhos. Eu deixava assar demais. O macarrão ficava agarrado. Mas, aos poucos, eu fui aprendendo com meus erros, né? E aos poucos eu fui me aprimorando no serviço da casa. E foi assim que eu desenvolvi, ainda menina, o dom de servir. Aos 10 anos, tomando conta de uma casa. Eu sempre gostei de servir, de me sentir útil em qualquer serviço, seja ele pesado ou leve. Eu até às vezes brinco com as meninas aqui. A Regina mesmo, eu digo a ela, Regina, eu encontro com elas, eu não sei de nada de decoração. Por favor, me ajude, eu preciso aprender com vocês. Quando é para arrumar a mesa da Santa Ceia, é uma graça, porque fica eu e a coordenadora Luana aqui, a coordenadora Luana faz, Mônica, tu sabe arrumar, né, pastora Mônica? Eu digo, rapaz, e eu fico assim, pensando, no domingo, quando a minha pastora presidente chega ali, que eu olho para ela assim, eu digo, meu Deus, eu espero que ela vá naquela mesa. Espero que ela vá naquela mesa, que ela olhe, que ela mexa alguma coisa ali, porque tá terrível a mesa. Eu não estou achando que a mesa tá legal, não estou achando. E ela vai devagarzinho, começa a mexer nas uvas, no pão, no trigo, nas vasilhas de barro. E eu acho ótimo. Aí ela chega para mim assim, bem sutil, faz, pastora Mônica, desculpa, tá? Se eu desarrumei o que você arrumou. Não foi por nada não, viu, pastora? Graças a Deus a senhora foi ali. Porque o serviço pesado, irmãos, o que você botar braçal para mim, ó, eu estou ali. Mas essa questão de decoração, eu sou péssima. E quando eu me tornei uma cristã, eu comecei a servir aqui nesta igreja, que faço parte há alguns anos. Até hoje ficou até mais em evidência.
né, mais forte dentro de mim, o meu vocário, né, a minha vontade de servir na obra. E eu descobri totalmente o meu dom de servir. E eu orando em casa, eu falei para Deus assim: jamais eu iria deixar de servir ao meu Senhor e ao meu próximo. E diante dessa história, irmão, introdutória, eu preparei esta mensagem. Hoje pela manhã, minha pastora mandou uma mensagem para mim, me incumbindo de trazer a palavra, que ela não estava se sentindo muito bem. E eu achei até bom por uma parte. Agora à noite eu cheguei aqui com dor de cabeça. Eu disse a Luana: está nervosa, Mônica? Eu disse: não estou não. Mas eu trouxe uma mensagem para vocês. Foi uma mensagem assim digamos que foi uma mensagem de exortação, visando encorajar e motivar, impulsionar vocês a se envolverem ativamente a uma ação específica. E que ação específica é essa? Vou dizer para vocês: na obra do Senhor. E por este motivo eu coloquei este seguinte tema: servir é ação. E ação no servir é amor. Repito novamente, o tema que eu coloquei nesse texto é: servir é ação e ação no servir é amor. Abram suas Bíblias em Marcos, capítulo 10, versículo 35 ao 45. É na versão ARA, que é versículo-chave, é o versículo 43, tá? Mas eu vou ler do 35 ao 45. É a versão Almeida Revista e Atualizada, Evelyn. Esse texto, irmãos, é um texto de um pedido de dois discípulos ao Senhor Jesus. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhes: Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: Que queres que vos faças? Responderam-lhe: Permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizado com o batismo com que sou batizado? É uma pergunta. Disseram-lhes: Podemos. Tornou-lhes Jesus: Bebereis o cálice que eu bebo e sereis batizado com o batismo com que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me compete concedê-lo. É para aqueles que a quem está preparado a verdadeira grandeza. Ouvindo isto, os 10 discípulos indignaram-se contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos exercem domínio sobre eles, e os seus grandes autoridades têm sobre eles. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Irmãos, eu quero destacar com vocês aqui este pedido de 2 discípulos. E foi um pedido muito pertinente destes 2 discípulos, Tiago e João, ao Senhor Jesus, que foi um pedido, digamos que foi um pedido de superioridade. Foi um pedido que eles almejavam ocupar um lugar de honra. Tiago e João propuseram ao Senhor Jesus a ficar em lugares de superioridade. Como eu disse, lugar de honra. E eles sonhavam com poder e honra. Eles queriam, na verdade, estar em evidência, ou seja, estar em destaque. E aqueles 2 discípulos, Tiago e João, com certeza tinham perdido totalmente o foco. Eles estavam realmente provocando uma discórdia,
uma competição entre outros discípulos. No versículo 41 diz aí, ó, ouvindo isto, os 10 discípulos se indignaram-se contra Tiago e João. E Jesus, naquele momento, ele estava chamando os 2 discípulos para voltarem para o centro da vontade do Senhor. E eu digo a vocês, irmãos, assim também aqui, às vezes, somos nós aqui na terra. Eu, antes de me entregar para o meu coração para o Senhor Jesus, eu estava assim, perdida, sem foco, para as coisas relacionadas às coisas do Senhor. E existe assim, atualmente, pessoas que estão perdidas, sem foco, para os assuntos relacionados aos assuntos de Deus. E eu quero dizer a vocês que o nosso maior foco tem que estar nele, tem que estar no Senhor Jesus. Tem que estar nele. Por que eu digo isso? Porque tem que estar no centro da vontade do Senhor. Por quê? Porque é o lugar mais seguro que a gente pode estar. É no centro da vontade de Deus. Porque no centro da vontade de Deus, irmãos, nós estamos seguros, protegidos e nós vamos fazer as coisas certas, na hora certa e no momento certo. E Mateus 6,33 diz assim, que primeiro a gente tem que buscar o reino dos céus e a sua justiça. Porque as demais coisas Deus vai nos acrescentar. Amém? Sabe por quê, irmãos? Porque eu digo a vocês, quem busca a grandeza logo de cara, não tem sensibilidade, não tem humildade. E a humildade, irmãos, tem que ser uma qualidade, uma característica que tem que estar dentro dos nossos corações. Tem que estar inserido dentro dos nossos corações. Humildade, eu estava vendo hoje, pesquisando sobre a palavra humildade. Humildade, ela é uma qualidade humana, muito valiosa e muito benéfica para nós. Sabe por quê? Porque faz com que a gente aprenda a ter relacionamentos saudáveis. E quem tem humildade no coração, com certeza essa pessoa que tem humildade no coração, ela tem um coração ensinável, ela tem um coração maleável, ela tem um coração moldável. E é fácil, não se torna uma pessoa difícil, uma pessoa que tem humildade. E lá em Mateus 11, 29, diz assim. Pode colocar aí, Evelyn, Mateus 11, 29. A palavra do Senhor, ela é muito verdadeira quando ela diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e acharei descanso para a nossa alma. E o Senhor Jesus, ele foi manso e humilde de coração e ele também foi simples. O Senhor, ele teve simplicidade e é isso que ele pede de nós, que sejamos simples. E eu gostaria de destacar com vocês aqui 4 pontos super importantes para entendermos que temos que ser servos, atuantes, relevantes e transbordantes na obra do Senhor. O primeiro ponto que eu quero destacar com vocês está no versículo 1 Coríntios 15, 58. Que sejamos firmes, constantes, inabaláveis e abundantes na obra do Senhor. Coríntios 15, 58 diz, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. E saiba, irmãos, que o que fazemos para o nosso Pai Celestial é tão pouco, porque Ele tem feito por nós, o que Ele faz e o que Ele sempre fará, porque o que Ele promete, Ele cumpre na nossa vida. Não esqueçam disso, que só precisamos ser firmes, constantes, inabaláveis e abundantes na obra. E o segundo ponto que eu quero destacar está em Mateus 10, 24. A gente foi chamado para ser servos e não autoridades. Assim diz, o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. A gente precisa entender, irmãos, que somos servos e fomos chamados para sermos servos. Mas primeiro nós somos filhos. Temos que ter a convicção que somos filhos amados do Senhor.
tá? E somos servos. Não fomos chamados para ser autoridades. E o que fazemos para Ele é tão pouco, como eu disse, do que Ele faz por nós. E o terceiro ponto que eu quero destacar com vocês é que a gente não deve ter uma mente de superioridade, como aqueles 2 discípulos tiveram. Tiago e João queriam ficar em destaque, em lugar de honra. Lá em João 12, 26, diz assim: se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, com certeza o Pai o honrará. Todos os discípulos, irmãos, foram ensinados pelo Senhor a não ter mente de superioridade. Deus é tão perfeito em tudo que Ele nos fez tudo por igual, tudo conforme a sua medida. Como eu falei no início do sermão, Jesus foi simples, foi manso e humilde de coração. E o quarto ponto é que temos que ter um olhar de Cristo para servir o nosso próximo. Lá em João, capítulo 13, versículo 14 e 15, diz assim: ora, se eu sendo o Senhor e o Mestre vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés um dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Esse foi o maior exemplo de humildade que vimos na Bíblia, que o Senhor lavou os pés de seus discípulos. E o Senhor Jesus, Ele sempre nos mostra, irmãos, em suas escrituras, que o discípulo ele tem que seguir o exemplo dele. Um exemplo foi o apóstolo Paulo, né, que disse: sejam meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Existem, irmãos, muitos servos que se preocupam com cargos, com títulos na obra do Senhor. Almejam cargos em destaque, amam estar em evidência. Até lutam para estarem e alcançarem um exemplo, diaconato, qualquer ministério que seja na igreja. Mas o Senhor Jesus já mostrou na sua própria palavra que o maior é aquele que serve. Que é o versículo 44, de Marcos: quem quiser ser o primeiro entre vós, seja servo de todos. E a gente tem que ter a convicção e entendimento, irmãos, que primeiro somos filhos, como eu disse, do Senhor, e também somos servos preciosos dele. O Senhor, ele não tem filhos favoritos, nem filhos prediletos, né? Ele não faz acepção de pessoas. Ele trata, como eu disse, por igual a cada um de nós. Ele trata todos conforme a sua medida. Quando eu ouvi isso dos meus pastores, me trouxe um conforto imenso no meu coração, porque o Senhor me chamou para ser mensageira do Evangelho e eu nunca pensei em ser pastora. Mas eu sei que quando Ele chama, Ele capacita. E Ele dá a cada um conforme a sua medida. Isso para mim foi um conforto imenso na minha vida. Porque às vezes, irmãos, a gente se acha tão pequeno, tão incapaz, tão inferior, que a gente olha assim e faz: nossa, eu não sou capaz de fazer isso. Mas eu sei que quando o Senhor chama, Ele nos capacita. E quando Ele promove, Ele mesmo sustenta. E sabemos que existem pessoas, irmãos, que só se sentem realizadas quando recebem uma função de destaque, de liderança. E quando recebem, meus irmãos, se há uma coisa que transparece no semblante, é a soberba e a altivez. E não só no semblante, mas nas ações, nas atitudes. E até para pedir um favor, pedem com altivez. E com certeza, eu tenho certeza absoluta que isso não agrada ao coração de Deus. Porque o Senhor, Ele nos ensina que devemos fazer tudo com simplicidade, com humildade no nosso coração. E Ele ainda ensina mais, viu? Que devemos considerar o nosso próximo superior a nós mesmos. Isso aí é um desafio para qualquer um de nós. Porque na nossa vida a gente quer sempre passar na frente do nosso próximo, não é verdade? É, porque a gente tem um orgulho. Nós somos seres humanos.
E não é. E o padrão de Deus é muito alto. É muito alto. E ele ainda diz assim, na prática, não devemos cuidar só dos nossos interesses. Temos que cuidar dos interesses do nosso próximo. E isso, irmãos, é mostrar o amor ao próximo. E eu digo a vocês, meus irmãos, só o fato de ouvir alguém dizer assim, você é uma líder. Eu já sinto um peso nos lombos. Mas quando eu digo assim, um peso nos lombos, não é a consciência pesada. De jeito nenhum. É a responsabilidade, irmãos, que é muito grande. A gente na obra, não podemos fazer a obra do Senhor relaxadamente. Nós temos que fazer com responsabilidade. Por que eu digo isso? Porque o Senhor, ele tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Nós temos que ser compromissados, temos que ser frequentes, constantes. A gente sabe que é difícil. Tem dia que a gente acorda que não dá nem vontade de vir para a igreja. Porque Deus é incrível, porque até a vontade de adorá-lo é Ele que coloca dentro do nosso coração. Porque nós, por nós mesmos, não somos capazes de fazer isso. E Deus dá um Senhor Plus para nós. Porque a gente ama Ele. Porque Ele nos amou primeiro. Porque Ele sabia que a gente era incapaz de amá-lo primeiro. Porque nossa natureza é pecaminosa, irmãos. Nós seríamos incapazes de amar o Senhor primeiro. É por isso que Ele entregou o seu Filho naquela cruz do Calvário. Por amor, por resgate de muitos. Nós, pecadores terríveis, nós somos seres humanos terríveis. Mas quando o Espírito Santo habita no nosso coração, nós passamos a ser pessoas diferentes. E temos que ter a consciência que quando... E eu tenho que ter a consciência, irmãos. Eu tenho essa consciência na minha mente que quando eu subo aqui nesse púlpito, não é só para cumprir escala, mas é para cumprir o propósito que Deus determinou para a minha vida. E eu tenho que ter a humildade, me prostrar diante dele todos os dias aos pés dele e dizer, Senhor, obrigado. Se tu me chamasse, é porque eu sei que o Senhor tem algo especial na minha vida. E a gente precisa, irmãos, fazer a nossa parte. E que parte é essa que eu quero dizer a vocês? A gente precisa fazer a nossa parte, que é sair da nossa zona de conforto. Porque a gente só gosta do bem bom, de estar no conforto. Quem é que não gosta? Você entrar num quarto, tá lá o ar-condicionado, você dormir a noite toda. E não dá vontade de nem acordar de manhã, não é verdade? Mas a gente precisa, na obra do Senhor, a gente precisa sair da nossa zona de conforto. Precisamos. E o Senhor, irmãos, Ele dá cargos e títulos a quem Ele quer. A quem Ele escolhe. E Ele habilita, pois, Ele habilita aquele que está dentro do seu propósito. Geralmente, aquele que o Senhor escolhe é sempre aquele que não está nem preocupado, nem está procurando, e até às vezes se esquiva, se esconde, né, pastor Valdemir? É o improvável que o Senhor quer habilitar. Participar da obra do Senhor, irmãos, não é simplesmente ter um cargo ou um título, não é de jeito nenhum, mas é experimentar aquilo que o Senhor Jesus perguntou a Tiago e a João, se eles estavam dispostos a experimentar o cálice. Coloca aí, Evelyn, Marcos no 10:38. O que Jesus disse? Jesus é lindo, irmãos. Jesus disse assim, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo com que eu sou batizado? É uma pergunta aí que o Senhor falou. E eu quero falar a vocês sobre o cálice. Nossa. O cálice, irmãos, fala do sofrimento que Jesus passou no Getsêmani e na cruz do Calvário. O servo, para ser bem habilitado, para servir na obra, ele tem que suportar o sofrimento, ele tem que suportar as pancadas, ele tem que suportar as críticas. Tem críticas construtivas e tem críticas destrutivas, que vão surgir, com certeza.
E o servo bem habilitado, ele tem que suportar, porque se ele não suportar, ele pede para sair. É aquele que deixa o pecado do mundo e passa a fazer cumprir a vontade do Senhor na sua vida. Como fazer cumprir a vontade do Senhor na vida dele? É pagando o preço, irmãos. Da renúncia, da obediência, da consagração e da santificação. E Jesus, ele tem escolhido estes servos para estar ao seu lado, pois assentar à direita e à esquerda do Senhor, sabe o que é que está dizendo aqui? É viver em comunhão sempre com Ele. É renunciar, é obedecer, é se consagrar, é se santificar. Eu quero dizer a vocês que a obra do Senhor, como eu disse, não tem destaque ou líderes em evidência. Pois uma coisa é certa, sabemos que quem tem que ser destaque é o Senhor Jesus. E o que é que o Senhor Jesus faz? Ele sempre está pronto para deixar o seu lugar de destaque e servir. Só Ele tem que ser a evidência na nossa vida. Porque Ele disse nas suas palavras, o maior é aquele que serve. Esta foi a resposta dada pelo Senhor Jesus para os discípulos. Quando eles discutiam sobre quem deles era o maior, Jesus nos ensina que o mais importante é servir. E é servir com amor. Não adianta a gente vir para a obra e servir com o coração disposto, com o coração cheio de amor. E é por isso que eu coloquei este tema. Servir é ação e ação no servir é amor. Jesus, irmãos, ele é intencional. Ele é estratégico. Em tudo que ele faz, ele é estratégico. Ele inverte as ordens. Pois o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir da sua vida em resgate de muitos, como diz em Marcos no último versículo 10:45. Então, atualmente, irmão, Jesus ele tem discípulos que querem reinar com ele no reino dos céus. Tem. Mas poucos estão dispostos a carregar a sua cruz para pagar o preço de servir. E isso é difícil. Está difícil. E uma vez eu estava indo para o shopping e eu vi estampado assim no carro uma frase linda, 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 que eu disse, meu Deus, eu tenho que anotar essa frase, porque eu gosto muito de anotar, eu gosto de escrever, eu gosto de ler. Que dizia assim, irmãos, a grandeza do verdadeiro evangelho se dá através do serviço. O verdadeiro serviço não é o que a gente faz na obra, é o que somos na obra. E o verdadeiro serviço é nós nos tornarmos grandes ao assumir uma posição de pequenez diante do nosso Deus. Deus é tremendo, como eu disse, ele inverte as ordens. Porque aquele que se acha muito grande, irmãos, ele abate. Mas aquele que se acha pequeno é que ele exalta. Amém? Aleluia. Ele mesmo disse em suas palavras que nós faríamos obras maiores que a dele. Aleluia, glória ao Senhor Jesus. Muitos querem compartilhar com ele a sua santidade. Mas poucos querem sofrer injúrias e esmagamento que ele sofreu. Ele foi transpassado, ele foi ferido com ferimentos graves. Mas eu tenho certeza que ninguém quer passar pelo sofrimento que ele passou naquela cruz do Calvário. Porque ele entregou o seu próprio filho por amor de nós. Eu não tenho coragem de entregar minha filha de jeito nenhum. E eu tenho certeza que vocês não têm coragem de entregar um filho seu naquela cruz, como ele entregou, por amor, amor, amor incondicional. A obra do Senhor, irmãos, necessita de nós. Precisamos sair da zona de conforto, como eu falei. Levantarmos da cadeira e pôr a mão na massa, a mão no arado. O trabalho da obra não é só dos pastores e nem de líderes. O trabalho, irmãos, é do corpo de Cristo. O trabalho é da igreja, é nós. Amém? E precisamos utilizar nossos dons, nossos talentos. Eu sei que aqui tem muitos dons e talentos que estão engavetados, estão enterrados. Mas precisamos utilizá-los para a obra do Senhor. Amém?
Porque eu sempre digo nos grupos da igreja, juntos somos mais fortes no Senhor. O Senhor, ele poderia ter feito tudo sozinho. Ele não precisa de nós. Mas ele resolveu contar conosco, contar comigo e contar com vocês. Amém? E lá em Mateus 9:38 diz assim: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, o Senhor da seara que mande trabalhadores para a seara. E é a minha oração todos os dias, irmãos. Todos os dias é a minha oração. Senhor, enche essa casa, Pai, de trabalhadores, Pai, para fazer a tua obra. A tua obra é imensa. Tem tanta coisa para fazer na tua obra, meu Pai. E as pessoas estão na zona de conforto. Tem pessoas que vêm no domingo, só sentam e vão embora. Procura a gente, irmão. O que preciso fazer aqui para ser útil na obra? Porque eu quero dizer uma verdade a vocês. O que a gente faz é para o Senhor. Não é para nós. Não é para pastor Valdemir, pastora Mônica, pastor Jonathan, pastora Elisângela, nem pastora Gisele. É para o Senhor. Quando vocês tiverem esse entendimento, essa convicção, que a gente faz. Quando eu tive isso dentro do meu coração, eu coloquei isso no meu coração, irmãos. Quando eu entreguei minha vida para o Senhor, eu disse: Senhor, eu jamais vou deixar de te servir. Eu sou testemunha viva que Deus cuida da minha vida. Deus cuida da minha casa, do meu lar. Deus cuida tanto, 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 que eu digo assim: meu Deus, eu não mereço. Eu não mereço, eu não sou digna. Mas eu sei que o Senhor cuida. O Senhor cuida. Pois quando a gente serve na obra dele, irmãos, a gente demonstra o nosso amor e zelo, o zelo por ele. Porque até a vontade de nós servirmos, como eu disse, na casa dele, é ele que deposita no nosso coração. Não é por nós, porque por nós a gente não estava nem aqui, a gente estava em casa, ouvindo o Netflix, assistindo. Mas o Senhor, ele é o nosso Pai Celestial. Ele nos deu a vida. E Ele quer nos dar mais vida e vida em abundância, Senhor. E eu quero dizer a vocês que todo bem procede do Senhor. E eu quero concluir com este versículo que está em Colossenses. Coloca aí, Evelyn, por gentileza. Colossenses 3. No versículo 23 e 24, que para mim é um versículo que eu guardo ele como herança, com muita excelência, com muita honra no meu coração. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor, não para os homens. Eita, Jesus, é muito lindo. Oh, Jesus. Cientes de que receberei do Senhor a recompensa da herança, pois é a Cristo Senhor a quem vocês servem. Irmãos, eu quero contar só um pouco do que aconteceu comigo a semana passada. Já faz 2 meses que eu estou precisando de uma geladeira. E eu chamei minha mãe para ir comprar uma geladeira. E minha mãe disse: vamos, a gente vai comprar no meu cartão. Eu disse: mãe, eu não posso pagar só. Ela disse: não, a gente se junta e paga. E eu fui com minha mãe comprar essa geladeira. E cheguei lá, comprei na sexta-feira. Quando foi na quinta-feira da outra semana, a geladeira chegou. Passou quinta. Quando foi de 5 horas da tarde, eu liguei a geladeira. Na sexta, a geladeira nada de fazer gelo. Eu disse: tem alguma coisa errada. Meu esposo disse: ligue para a vendedora, deixe chegar tarde e ligue para ela. Só que aquilo ficou inquietando o meu coração. Ele foi trabalhar. Eu disse: não, eu vou ligar agora de manhã. Como é que pode uma geladeira frost free não fazer gelo? E eu liguei para ela. Ela disse: realmente não é normal. Aí a promotora da Electrolux falou: não, diga a ela, porque essa geladeira moderna tem autossensor. Depois de 5 dias é que ela vai ativar com força. E eu e meu esposo ficou: não pode, Senhor. E passou-se os dias,
foi quando ela me deu o link da Electrolux. Eu liguei pro técnico, o técnico foi lá na terça-feira. E quando ele olhou para a geladeira, ele disse assim: o que é que está acontecendo? Eu disse: a geladeira não está fazendo gelo. Desde quinta-feira que eu liguei ela. E ele, quando tirou 2 pecinhas que olhou, a geladeira veio com o ventilador todo quebrado, os fios todo quebrado. A geladeira de quase R$5.000, irmãos. Estou dizendo isso aqui para grandeza não, mas é porque eu digo: meu Deus, como o inimigo é astuto, é nojento. E eu precisando da geladeira. Então fiquei, a gente ligou a geladeira, falei, o rapaz disse: olha, a senhora vai ter sorte se trocarem, viu? Porque hoje em dia eles não querem saber de trocar. Eu disse: não existe, meu filho. Eu quero a geladeira nova, não mexa. Coloque como a cliente não quis o reparo. E ele colocou. Ele foi muito gente boa, eu atendi muito bem ele, muito bem a vendedora. A vendedora, com todo amor comigo, a vendedora disse: você... Muita gente chega já com ignorância, e você não. Eu sei que você é uma serva do Senhor, porque o Deus te abençoe. Se a senhora fizer isso para mim, olha, o Senhor vai lhe abençoar. Sabe? Falando palavras, liberando palavras de bênção na vida dela. Então ela foi muito legal comigo. E quando foi ontem, de manhã, levaram a geladeira. E hoje eu falei com ela, ela disse: olha, eu tô pagando segunda e terça. Só amanhã, na quarta-feira, assim que eu chegar, dona Mônica, eu vou falar com o gerente já para seu esposo vir aqui para trazer o papel da troca. E eu disse: Senhor, eu disse: minha filha, eu preciso de urgência, eu estou sem geladeira, eu tenho uma freezerzinha pequena que está entupida de coisa, não tem condições, eu estou perdendo as comidas. Aí ela disse: não, eu vou agilizar, nem se preocupe. Eu sei que a senhora tem uma serva do Senhor e eu sei que Deus está cuidando da senhora. Eu disse: com certeza tá. Mas o inimigo, eu estou dizendo isso a vocês porque o inimigo sempre tem que colocar o dedinho dele, né? Mas eu quero dizer a vocês que eu amo o Senhor Jesus porque Ele cuida da minha vida, Ele cuida da sua vida, nos mínimos detalhes, tá? E eu quero desafiar a igreja para que fiquem de pé, né? E se vocês tiverem o desejo de receber uma oração aqui na frente específica, se vocês sentirem o desejo, Senhor, de queimar seu coração, de vocês despertar para ser útil na obra do Senhor. Oh Jesus, muito obrigada, Pai, por essa palavra que o Senhor tem nos dado. Nada vem de mim, tudo vem de Ti, Senhor. Eu sei que a Tua palavra, ela não volta vazia. Ela faz tudo o que lhe apraz. Oh Senhor, tudo que a gente faz na Tua obra, Senhor, é para Ti. É especificadamente, exclusivamente para Ti, meu Pai. Não fazemos nada para o homem, e sim para o Senhor. Oh Jesus, obrigada, Pai.